Livro dos Espíritos, livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 1. Nós vamos no item 2, Mundo Normal Primitivo. Então, nós vamos aí voltar um pouco, né? Nessa questão aí, de onde os espíritos se constituem, né? Como se constituem, de onde eles estão vindo. Então, vamos entender. A pergunta 84, os espíritos perguntam a Allan Kardec. Allan Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: os espíritos constituem um mundo à parte, além daquele que vemos? Os espíritos estão em outro ambiente, têm outras moradas, além daquelas que os nossos olhos conseguem ver ou que a gente consegue perceber? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Existe mundos e vidas sem ser aqui na Terra? E ele está dizendo que existe, né? Que são o mundo dos espíritos ou o mundo das inteligências incorpóreas, ou seja, aqueles que estão sem corpo físico, né? Então, na 85, ele ainda pergunta qual dos dois? O mundo espírita ou o mundo corpóreo é o principal na ordem das coisas? E ele fala, o mundo espírita, ele preexiste e sobrevive a tudo. Na pergunta 86, o mundo corpóreo poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem com isso alterar a essência do mundo espírita? Então, o mundo material, vamos colocar, por exemplo, a Terra, para que nós possamos entender, né? A Terra, ela poderia deixar de existir sem prejudicar ou sem alterar a nossa essência? Sim, eles são independentes e, não obstante a sua correlação, é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Então, se a Terra terminar, se findar a Terra, não quer dizer que nós, espíritos, vamos sofrer alguma influência, né? Apesar de um mundo se correlacionar com o outro, o mundo espiritual e o mundo terreno, mas não quer dizer que na inexistência de um, o outro também deixará de existir, né? A Terra onde nós estamos é como uma escola. Você sai da sua casa e vai para a escola estudar. Se aquela escola precisar ser demolida, não quer dizer que você deixou de existir, porque você tem a sua casa. Você se correlaciona com aquela escola. Você vai ali buscar aprendizado, né? Você vai ali ter um cotidiano, aprender com aqueles coleguinhas que ali estão. Mas não quer dizer que se ali acabar, você também acabará, né? Então, da mesma forma, o nosso corpo físico morre, mas não quer dizer que nós vamos deixar de existir, porque a vida continua, existe um espírito que habita esse corpo. Uma vez esse espírito desligado, ele é retirado desse corpo físico e esse corpo físico não serve para nada, né? Tanto que apodrece. Então, nós sempre seremos espírito comandando uma mente, mas nós estamos no corpo de forma temporária, passando por aprendizado. Pergunta 87. Os espíritos ocupam uma região circunscrita e determinada no espaço? Então, ele está perguntando, né? Os espíritos têm uma parte, uma circunferência, onde eles ficam somente ali? E olha lá, os espíritos estão por toda parte. Povoam ao infinito os espaços infinitos. Aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem o saberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditadas, ao menos avançadas. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, os espíritos, eles estão por toda parte,
Não tem apenas um pedacinho, uma dimensão que a gente pode falar assim, eu vou separar isso aqui, que isso aqui é espírito. Não. Os espíritos estão por todas as partes, né? Seja na Terra, seja no universo, está trabalhando. Eles são soldados de Deus e de Jesus, é o que ele fala aqui, né? Ele não usa essas palavras, mas quando ele fala que Deus se serve deles para o cumprimento de seus desígnios, né? É porque Deus e Jesus é um soldado de Deus, né? Que está aí no comando, ajudando essa terra. Mas os espíritos estão por toda parte. Não há um lugar em separado aí, né? Tem aqueles que estão aqui com mais frequência, que estão nos ajudando, nos olhando de perto, né? Nos intuindo. Tem aqueles que estão trabalhando com pessoas esporádicas que não diretamente com seus tutores, né? Então, o que acontece nessa questão? E ele fala, né? Estão por todo lado. Porém, nem todos vão a todos os lugares. E nós também já sabíamos disso, né? Porque a gente sabe que um espírito mais evoluído, ele consegue alcançar da dimensão que ele está para baixo, né? Não consegue acessar a dimensão para cima. Quem está muito abaixo também, quem está no umbral, não consegue acessar as dimensões muito positivas, nem conseguiria ficar ali, né? Pela diferente carga magnética de cada um. As energias são muito diferentes, né? Então, os espíritos ocupam lugares infinitos, estão por toda parte, apesar de nós não conseguirmos enxergar, mas é ledo engano acharmos que nós estamos sozinhos, que não tem mais ninguém no espaço e que nós estamos no topo da cadeia alimentar, como é designado muitas vezes, né? Nós até podemos estar, mas como seres humanos nesse espaço. Mas existem outros espaços de seres muito mais evoluídos, que muitas das vezes nem na carne está, mas está em outro estado evolutivo e que não é somente nós que estamos aqui e que somos os donos de tudo. Muito pelo contrário, né? Nós precisamos ainda de caminhar e de evoluir bastante. Assim nós encerramos o nosso estudo de hoje. Alguma dúvida, gente?